campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 136, que tem como título Vivamos Calmamente. No subtítulo, uma frase do nosso irmão Paulo de Tarso, que está lá na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, em que ele diz que procureis viver sossegados. Nós vamos dar uma olhada então nessa primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses e ler alguns versículos para a gente entender o contexto desse capítulo. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 14. Diz assim Paulo: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. São alguns versículos, meus irmãos, mas aqui Paulo, principalmente nesse versículo 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então Paulo diz aos Tessalonicenses a preocupação dele para que eles não abandonem a ideia, os pensamentos do Cristo, para que eles sigam firmes nessa renovação e não se entristeçam com aqueles que ainda dormem, que todos fazem parte da nossa caminhada. E no 14 ele completa: pois se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, aqueles que por um acaso ainda não despertaram para a verdade. O nosso Criador fará também com que eles tenham novas oportunidades. Então agora, essa primeira epístola é muito linda, né, meus irmãos? Então agora nós vamos lá ver o comentário de Emmanuel sobre esse versículo de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim Emmanuel: viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal. Decúbito dorsal é quando nós ficamos na cama, deitados horizontalmente, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo.
Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia, em favor de nós mesmos. Lindo texto de Emmanuel. E esse último parágrafo resume bem, né, como nós devemos nos portar diante da vida. Vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes, meus irmãos, que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. A doutrina espírita, ela é muito clara para todos nós, que nós temos um planejamento espiritual, nós temos um compromisso reencarnatório, que nós escolhemos muitas dessas provas a qual se impõem nos nossos dias. Por isso a importância de nós valorizarmos esses desafios. Como nos diz Emmanuel, viver calmamente, pois não é dormir na estagnação. Nós muitas vezes queremos a estagnação, nós queremos viver com o sossego, que é ilusório para todos nós. Porque nós não estamos aqui, meus irmãos, para observarmos a vida passar. Nós viemos aqui, sim, para caminharmos, para seguirmos adiante. Nós viemos aqui nesse mundo para colocarmos à prova esses ensinamentos que o Cristo nos traz, para colocarmos à prova as nossas experiências milenárias, para aprendermos uns com os outros, para nos movimentarmos todos os dias, sejam dentro dos nossos lares, seja nas nossas tarefas diárias. Porque se vivermos isolados, se vivermos sossegados e estagnados, nós não vamos conseguir aprender. Nós estaremos distantes do aprendizado, das experiências. E é isso que Paulo fala aos Tessalonicenses e que Emmanuel nos coloca aqui nesse texto. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos, com a ordem e com o bem. Então todos nós, temos compromissos assumidos, primeiro conosco, com a nossa evolução, com a nossa caminhada espiritual, e depois com esses irmãos que convivem conosco, reencarnando também aqui nesse plano de provas e expiações, mas que não deixam de ser aprendizados primorosos. E é com um olhar de gratidão que nós devemos ter com esses contratempos, com esses desafios, com esses aprendizados. Muitas vezes nós não percebemos, mas aí Jesus se faz presente, a doutrina espírita se faz presente também,
para nos esclarecer, para nos consolar e principalmente para nos fortalecer. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site